Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós temos visto que Deus é bom, esse é um dos atributos do Senhor. Deus é bom mesmo, na verdade Ele é muito bom, Ele é infinitamente bom. Portanto, nenhuma maldade provém de Deus. E isso é importante você meditar, porque o pecado que contaminou todo o ser do homem, do ser humano, ele, por vezes, nos ilude, engana o ser humano, fazendo praticar maldade em, abre aspas, fecha aspas, em nome de Deus. E isso é uma ilusão. Nenhuma maldade provém de Deus. Não importa se é um pastor tentando fazer mal a outro pastor ou a uma ovelha, maldade nenhuma vem de Deus. Se é um irmão em Cristo tentando fazer maldade a outro irmão para derrubar, para prejudicar, para tentar pegá-lo em algum pecado, em alguma falta, mesmo justificando uma suposta até disciplina, nenhuma maldade provém do Senhor. Tudo que vem de Deus é bondade. Deus é bom. Maldade alguma vem do Senhor. E nós vemos isso até nos clamores de Davi. Salmo 140, Davi diz assim: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não contendas, Senhor, não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. Caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento o mal o perseguirá, com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Observe que mais uma vez Davi está clamando. Davi foi um homem que, por ter sido escolhido por Deus com um propósito muito especial, ser um dos participantes da genealogia do Filho de Deus e, inclusive, ser o tipo do rei que seria o Messias, né? Então, Jesus é rei porque ele é da casa de Davi. Tem toda essa relação tipológica, inclusive de carne também, por causa da questão da descendência, da genealogia. Davi foi muito perseguido. E ele foi perseguido por homens maus. Nenhuma maldade vem de Deus. Toda maldade vem do pecado. E ele vai clamando ao Senhor: Senhor, livra-me dos homens maus. E enquanto ele clama ao Senhor para que livre dos homens maus, observe que ele não faz o mal. Como nós temos que mencionar sempre, Davi já teve na sua história a oportunidade de fazer o mal. Quando Saul esteve nas suas mãos por 2 vezes, Davi teve a oportunidade de se vingar com as próprias forças, com as próprias mãos de seu inimigo. E ele não fez, ele entregou nas mãos do Senhor. O que ele faz? Ele sempre clama. Observe que ele está cercado por pessoas más, que estão, ele diz, maquinando o mal, estão planejando o mal para pegá-lo, estão forjando contendas, eles estão ocultando armadilhas, estão criando armadilhas para ver se pegam ele em alguma falta. E é interessante que todo esse sofrimento de Davi vai nos remeter ao sofrimento de Cristo, e a gente vê exatamente isso quando os líderes político-religiosos, os saduceus, os sacerdotes, estavam tentando pegar Jesus em alguma palavra, em alguma coisa. Eles estavam tentando ver se Jesus errava, e inclusive criando armadilhas.
é a maldade. E Davi, diante dessa maldade que também fizeram com ele clama a Deus. Ele coloca diante do Senhor: diga ao Senhor, tu és o meu Deus. Ou seja, ele espera em Deus. Isso é uma coisa fundamental para o cristão. Porque nenhuma maldade nossa, ela virá do Senhor. Nenhuma. Se você fizer o mal, quer por vingança, para se defender, ou quer mesmo porque você está chateado com raiva de alguém, e aí você trata o mal com o mal, não se engane, você fez isso por conta própria. Você não vai dizer assim: eu fiz isso por causa de Deus. Não. Nenhuma maldade que você fizer virá do Senhor, porque Deus é bom, Ele não pratica o mal, é impossível. Por quê? Porque Ele age de acordo com a sua natureza, Ele é infinitamente bom, Ele é santo na sua bondade. Então nenhuma maldade virá do Senhor. E o que você faz? Tem gente que persegue? Tem, sempre vai ter alguém que nos odeia, que tem inveja, que nos persegue, que quer nossa queda, que está planejando nos destruir, que está esperando a gente cair, que está tentando nos tirar do lugar onde a gente está. Sempre vai ter gente, de alguma forma, tentando nos prejudicar, sempre. Pode ser na política nacional, pode ser dentro da igreja, da denominação, pode ser dentro da sociedade local, pode ser dentro da família. Sempre vai ter alguém querendo prejudicar. Por quê? É um mundo pecador. E as pessoas são movidas, são conduzidas pelo coração pecador. Então, a maldade é uma coisa que se tornou comum, né? Se tornou natural para os homens. A pergunta que o cristão tem que fazer diante desse mundo mal, diante dessas maldades que constantemente estarão nos cercando, é o que nós temos que fazer. Então você tem que lembrar: Deus é bom, então eu não posso agir com maldade. É o que nós temos repetidamente lembrado, citando Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17. Não trate mal por mal, trate o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então trate o mal que estão tentando ou que tentam fazer contra você com o bem. E o que eu faço mais para me defender? Ora ao Senhor. Isso é fundamental. Ora ao Senhor. Como diz Paulo em Efésios 4, irai-vos e não pequeis. Às vezes as pessoas nos deixam com muita raiva. Por quê? Porque você sabe que elas estão planejando mal contra nós. Como disse, até em âmbito nacional. Então, o que nós fazemos diante disso? Respira fundo, acalma o coração e coloca nas mãos do Senhor. Digo ao Senhor: tu és o meu Deus. Acode, Senhor, à voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Então, uma coisa que Davi sempre fez quando estava diante de seus inimigos era confiar no Senhor. Até quando Davi foi contra Golias, e Davi não foi contra Golias para se defender ou para se vingar, ele foi contra Golias e deixa bem claro: eu vou em nome do Senhor, porque Golias ali representa o inimigo de Deus e não o inimigo de Davi particularmente. Davi nem conhecia Golias. Davi estava vendo Golias afrontando o Deus de Israel e afrontando o povo de Deus. E ninguém fazia nada, numa guerra. Então, Davi, cheio do Espírito Santo, vai lutar contra Golias como instrumento de Deus para dar a vitória ao povo de Deus e zelar, defender o nome do Senhor. Portanto, ele não está ali por maldade, ele está ali por zelo, por um cuidado. E naquela batalha, Davi ele diz, em nome do Senhor. Tanto que ele diz a Saul: Deus me livrou do urso e do leão, me livrará dele também, do Golias, do gigante. Então, Davi confiava as suas vitórias sempre ao Senhor. Tanto que quando ele vai a uma guerra, ele pergunta a Deus, ele consultava ao Senhor: Senhor, devemos ir? Vamos ou não vamos à batalha? Deus dizia: vá e eu lhe darei a vitória. Então Davi ia. Logo, ele não ia nas batalhas confiando em suas forças. E os seus salmos mostram isso muito bem, que Davi, que teve muitas batalhas, como nós lemos no versículo 7, o Senhor é a força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Ele ia às batalhas na força do Senhor. Então, você que todos os dias tem batalhas no trabalho, todos os dias tem batalha nas relações sociais, todos os dias tem que lutar contra as forças do inferno mesmo, porque nós
temos na palavra do Senhor a afirmação de que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, Satanás usa pessoas, sim, usa pessoas para tentar nos destruir, nos fazer mal, mas a nossa luta é contra forças que vão além daquelas pessoas, que elas, mesmo que elas não saibam que são instrumentos do diabo para nos fazer o mal, para tentar nos destruir, para tentar nos derrubar e assim por diante, mas elas são, é o que a palavra nos diz. Elas estão sendo instrumentos do maligno. Então nós clamamos, nós colocamos diante do Senhor. E você, nesse dia a dia que tem batalhas, coloca a vida diante do Senhor. Faça isso sempre. Ao acordar, Senhor, ajude-me, dá graça para que as minhas lutas do dia a dia, minhas lutas que temos que travar, muitas vezes nós não queremos mesmo, até porque nós não desejamos viver em guerra com ninguém. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados os pacificadores. Davi, ele era um homem de bem, ele queria viver a vida dele servindo ao Senhor, mas sempre tinha alguém que estava tentando derrubá-lo. Então, nessas lutas, ore ao Senhor. A Bíblia diz que sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Deus sempre defende aqueles que estão procurando no Senhor a salvação, a solução, o livramento, a auxílio, a graça, a ajuda, tudo isso que está em Deus. E Deus não desampara, Deus não deixa eles abandonados, porque até mesmo aqueles que um dia foram mártires e que por causa de Cristo, então, pagaram com a própria vida, eles foram confortados, fortalecidos pelo próprio Deus. Então coloque a sua vida diante do Senhor. Ó Deus, cuida de mim, me ajude nas batalhas, me livre, para que duas coisas aconteçam. Primeiro, aqui diz, assim os justos renderão graças ao teu nome. Então, primeiro, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja engrandecido. Então, que as vitórias venham de ti, que eu não precise fazer nada, ou que eu fizer, façam uma dependência tão grande, e eu veja que eu realmente apenas preciso de ti, que eu preciso de teu agir, que eu não tenha como me gloriar, me glorificar, me engrandecer, me envaidecer, me ensoberbecer. Como disse Deus para Paulo quando ele estava com um problemão, aquele espinho na carne, a minha graça te basta, Paulo. E então Deus manifesta o seu poder na nossa fraqueza. Então a primeira coisa é clame ao Senhor para que você glorifique a Deus, renda graças a Deus, para que você louve ao Senhor na vitória, no livramento, no socorro. E segundo, para que você então possa também ter paz na sua relação com o Senhor, possa caminhar bem, para que o povo do Senhor possa seguir os seus dias glorificando a Deus em paz. A palavra do Senhor nos diz que a gente deve até orar pela paz do lugar onde a gente está. Então, coloque a sua vida diante do Senhor. Nunca esqueça, Deus é bom, seja bom também. Deus jamais concordará ou será mal, jamais. Portanto, não seja mal de forma alguma. E diante da maldade dos homens, busque o auxílio e o socorro do Senhor. Porque Ele é bom para com todos aqueles que esperam por Ele. Porque Ele é o socorro, é o refúgio no dia da tribulação, para todos aqueles que clamam por Ele. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Nós Te agradecemos por tudo e Te louvamos. De forma que, Senhor, entregamos nossas batalhas nas Tuas mãos. Sempre temos alguém querendo nos derrubar. Sempre temos alguém querendo nos destruir. Sempre há alguém querendo nos prejudicar. Querendo, Senhor Deus, acabar com o Teu povo. Sempre, sempre há. Então, Senhor, nos livre desses homens maus. E nos dê graça para ser pacientes, perseverantes, enquanto esperamos que o Senhor glorifique o Teu nome nas vitórias que o Senhor mesmo alcançará para o louvor da Tua glória. Que o Senhor receba a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor há de fazer. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.